Bem-vindo ao SaúdeCast, o podcast da Ergo Naturais. SaúdeCast, vem ouvir o cuidado em primeiro lugar. SaúdeCast é pra você, com a Ergo Naturais pra cuidar. Aqui tem dica de verdade pra viver com mais bem-estar. Conteúdo leve e confiança pra sua rotina melhorar. SaúdeCast, vem ouvir o cuidado em primeiro lugar. SaúdeCast é pra você, com a Ergo Naturais pra cuidar. SaúdeCast, o podcast da Ergo Naturais. Para quem acompanha a nossa análise de hoje, pensem na seguinte cena. Imaginem a situação de confessar aquelas dores mais íntimas, tipo o medo constante de envelhecer e aquela insônia crônica de madrugadas em claro, para uma atendente incrivelmente paciente no WhatsApp. Nossa, é uma imagem muito real, né? O que mais tem hoje é a gente buscando esse tipo de conforto. Exato. Ela escuta, ela acolhe cada queixa e sugere o alívio perfeito no formato de um chá ou um suplemento. Só que, e aqui que a coisa fica interessante, essa atendente tão compreensiva não tem coração. Não respira, está, na verdade, rodando um código jurídico rigorosíssimo a cada milissegundo para garantir uma conversão de vendas. É um cenário que desafia completamente aquela expectativa clássica que a gente tem de transações mecânicas, sabe? Aquela coisa calculista quando lidamos com tecnologia. O que estamos observando aqui é literalmente a engenharia da compreensão humana. Total. E hoje, a nossa imersão vai abrir a caixa preta dessa engenharia. Nós temos em mãos um conjunto de documentos fascinante. Muito fascinante. De um lado, a gente tem um manual de treinamento vazado de uma inteligência artificial chamada Eva, que atua como consultora de bem-estar. Isso, e do outro lado, o catálogo detalhado e, assim, altamente científico dos produtos que ela vende, da marca Ergo Naturais. Bom, o objetivo da nossa exploração hoje é entender como é possível programar uma máquina para simular empatia, entre aspas, claro, e vender suplementos para um público mais maduro, enquanto a gente disseca a verdadeira ciência biológica por trás dos potes que essa inteligência artificial está recomendando. O que, convenhamos, é uma missão e tanto. Porque a forma como essa inteligência opera, olha, eu fiquei impressionado. O que é fascinante aqui é o nível de granularidade psicológica desse treinamento. A Eva, ela não foi desenhada apenas para cruzar dados de estoque ou responder perguntas frequentes, sabe? O manual é muito explícito ao determinar que ela deve conduzir um estado emocional. Conduzir, exato. Não é só responder. Pois é. O objetivo central do algoritmo é transformar a conversa inicial em segurança, a segurança em conexão profunda e essa conexão, inevitavelmente, né, em uma venda. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a coreografia de linguagem exigida pelo manual é assustadora de tão precisa. A Eva tem roteiros aprovados e terminologias estritamente proibidas. Rigorosamente proibidas. Me conta como eu posso ajudar hoje. É uma abordagem completamente passiva. O manual proíbe terminantemente qualquer tom agressivo. Nada de compre agora ou afirmações definitivas como isso vai resolver o problema. Isso se deve inteiramente ao público-alvo com o qual ela interage, né? Estamos falando de idosos, aposentados, indivíduos que convivem com dores crônicas ou que estão buscando prevenção para um envelhecimento mais ativo. É um público vulnerável. Exatamente. Esse perfil demográfico exige uma paciência quase infinita. Além disso, as regras de segurança e conformidade jurídica são absolutas. O sistema tem uma trava que impede a IA de usar a palavra cura, por exemplo, ou de sugerir que um suplemento substitua um tratamento médico convencional. Nunca, né? O risco seria gigante. Total. O vocabulário dela é forçado a orbitar em torno de verbos de suporte, tipo, o produto auxilia, apoia, contribui. É como treinar um robô para ser aquela tia simpática da loja de produtos naturais, né? Aquela que te escuta com calma,
mas que por trás tem um roteiro jurídico rigoroso na cabeça, para não prometer milagres e não ser processada. É a analogia perfeita, é exatamente isso. Mas espera, me deixa fazer o papel de advogado do diabo aqui, porque lendo as diretrizes de categorização de clientes, isso soa incrivelmente manipulador. Levanta questões éticas pesadas. Levanta. O manual instrui a Eva a categorizar os usuários em milissegundos. Se ela detecta um cliente por dor, ela deve aprofundar na necessidade física daquela pessoa. Se o algoritmo identifica um cliente emocional, a diretriz manda injetar mais empatia artificial e estender o tempo da conversa para criar confiança. Sim, ela muda a persona na hora. Estamos falando de uma máquina escaneando a fragilidade e a dor de idosos para adaptar uma tática de vendas instantaneamente. Como a gente entende essa linha tênue entre um suporte humanizado e uma predação algorítmica? Olha, essa é precisamente a grande tensão do design comportamental de inteligências artificiais hoje em dia. A Eva opera fazendo uma leitura fria de sinais emocionais. Quando um idoso relata solidão atrelada a uma dor crônica, a IA reconhece o padrão de vulnerabilidade não com compaixão genuína, mas como uma variável numa equação de conversão. Caramba, é matemática pura para ela. Sim, é matemática. Ela altera o peso das palavras, desacelera o ritmo das respostas e simula a escutativa. A máquina, veja bem, não sente nada, mas o resultado prático para o consumidor é a sensação real de ser ouvido. É um espelhamento psicológico perfeito. E a nossa audiência vai adorar saber como as pessoas tentam quebrar esse espelhamento o tempo todo. As testes de estresse. Sim, os documentos incluem imagens dos bastidores que mostram testes de limite do sistema. Na imagem 1, por exemplo, alguém simplesmente decide testar a sanidade da IA e pergunta no meio de uma consulta de saúde: "Você sabe quantos habitantes tem na cidade de Paris?" O clássico teste para tentar forçar a IA a sair do personagem, né? Ou causar uma falha lógica no roteiro de atendimento. Exato, vê se ela trava. E a resposta dela é de uma elegância técnica absurda. A Eva não ignora a pergunta. Ela responde educadamente que Paris tem cerca de 2,1 milhões de habitantes, mas, com uma sutileza incrível, ela puxa o leme da conversa de volta para o objetivo comercial. Ela não perde o foco nunca. Nunca. Ela adiciona se precisar de mais alguma informação ou ajuda com o nosso catálogo, estou aqui. Tipo, ela valida a curiosidade absurda do cliente, mas não abandona o funil de vendas. Contudo, se a gente conectar isso à imagem 2 do documento, percebemos que ela ainda opera dentro de caixas tecnológicas bem rígidas, sabe? As limitações do sistema. Isso, quando um cliente solicita um link de pagamento único contendo 2 produtos diferentes, aqueles famosos combos, né? A Eva precisa admitir uma limitação técnica. Ela explica que a plataforma ainda não gera links unificados e pede desculpas por ter que enviar os links de pagamento de forma separada para cada item. É um choque de realidade. Pois é, isso mostra que, por mais avançada que seja a simulação emocional, o esqueleto transacional da plataforma ainda tem gargalos bem humanos. O que nos leva ao coração do que essa inteligência artificial está realmente vendendo. Porque, assim, a Eva precisa entender as dores do público maduro com tanta precisão por um motivo óbvio. O catálogo da Ergo Naturais não é uma coleção de vitaminas genéricas de farmácia. Longe disso. É um arsenal desenhado cirurgicamente para a biologia do envelhecimento. E isso nos leva à segunda parte da nossa análise, que é a ciência da vitalidade. Vamos olhar para o carro-chefe deles, o cinquentão? O cinquentão é muito interessante. É um multivitamínico focado no público acima dos 45 anos, tanto homens quanto mulheres. A formulação mira diretamente em 3 pilares do desgaste biológico, que são a fadiga física, a névoa mental e o declínio hormonal. Os grandes vilões do envelhecimento. Exatamente. E a lista de ingredientes apresenta mecanismos de ação muito específicos. A arginina, por exemplo... Sim, e é fundamental a gente explicar como a arginina atua. Não é apenas tomar para, sei lá, dar energia. A nível celular, a arginina é um precursor direto do óxido nítrico no corpo. E o óxido nítrico atua relaxando as paredes dos vasos sanguíneos. Perfeito, uma vasodilatação. Exato, estamos falando de vasodilatação real. Isso significa que mais oxigênio e mais nutrientes conseguem chegar aos músculos cansados e ao cérebro. E em conjunto com a vasodilatação, a fórmula do 50-tão inclui zinco e selênio, que possuem caminhos biológicos cruciais para a manutenção da produção de testosterona e da fertilidade. Que começam a despencar nessa idade, né? Exatamente, ajudando a estabilizar essa queda hormonal típica da faixa etária. Sem contar a adição das vitaminas do complexo B, que o documento destaca como essenciais para converter o alimento em energia celular utilizável de forma eficiente. Mas a engrenagem que eu acho mais fascinante nessa cápsula é a cafeína. É, a cafeína genial aí. Porque a maioria das pessoas pensa na cafeína apenas como um estimulante que acorda o corpo, tipo um choque. Mas o mecanismo biológico é quase um truque de ilusionismo neurológico. É um hackeamento, né? É um hack. A cafeína atua bloqueando fisicamente os receptores de adenosina no cérebro.
A adenosina é um neurotransmissor que se acumula ao longo do dia e sinaliza para o corpo que é hora de sentir cansaço. Quando a cafeína ocupa esses receptores, o cérebro literalmente deixa de receber o sinal da fadiga. É a biologia sendo hackeada para manter o estado de alerta. É uma formulação super abrangente. Mas, avançando no catálogo, a gente chega a um produto cuja estratégia de mercado revela a verdadeira frieza analítica por trás das recomendações da Eva, que é o Sob Controle Pro. Ah, esse caso é espetacular. Muito. Esse suplemento é focado no trato urinário e apresenta ingredientes como o licopeno de tomate e a semente de abóbora, que é riquíssima em fitoesteróis e zinco. Os fitoesteróis são compostos vegetais amplamente estudados pela capacidade de ajudar a inibir o aumento da glândula prostática. A famosa hiperplasia prostática benigna? Exatamente, o terror dos homens mais velhos. E temos também o cranberry na fórmula líquida e em cápsulas. E olha, é importante pontuar que o cranberry não atua mudando a acidez da urina, como muitos mitos por aí dizem, sabe? Sim, muita gente ainda acredita nisso. Pois é, ele contém compostos que criam uma superfície escorregadia nas paredes da bexiga, e isso impede fisicamente que as bactérias tipo a E. coli consigam se fixar e causar uma infecção. A bactéria simplesmente escorrega e é eliminada. É um mecanismo mecânico, não químico. Mas a ironia genial que o relatório de pesquisa do ThinkGPT revela pra gente é como a inteligência artificial de marketing decidiu vender essa composição exata. Sim, o documento de pesquisa aponta uma verdadeira crise de identidade comercial para o Sob Controle Pro, porque biologicamente a fórmula atende de forma brilhante a homens mais velhos, de 50 a 75 anos, que estão lidando com um fluxo urinário fraco causado pela próstata aumentada. Faz todo sentido. Porém, esses mesmos ingredientes, especialmente o mecanismo anti-adesão do cranberry e os antioxidantes, são perfeitos para mulheres acima dos 55 anos na pós-menopausa. Que é quando o estrogênio cai, né? Exatamente. Mulheres que sofrem com infecções urinárias recorrentes porque a queda de estrogênio afina os tecidos do trato urinário. É o mesmo produto, a mesma garrafa, atendendo a 2 gêneros por falhas mecânicas completamente diferentes do corpo. É como um camaleão tentando se adaptar aos medos biológicos de quem está olhando para ele. E sabe qual foi a recomendação fria do algoritmo de marketing? Dividir tudo. Sim, dividir as campanhas como se fossem 2 produtos completamente isolados. Para os homens, a narrativa bate forte no medo do câncer e na ansiedade do desempenho prostático. E para as mulheres, o manual é categórico. Ele diz assim: remova qualquer menção à palavra próstata por motivos óbvios, claro. Óbvio. E foque a linguagem exclusivamente no conforto do trato urinário e no combate silencioso às bactérias. É a biologia mais íntima ditando a publicidade em tempo real. E isso levanta um ponto super importante sobre a temporalidade da dor e o comportamento do consumidor. Soluções como o cinquentão ou esse suporte prostático exigem que o cliente tenha paciência para ver os resultados a médio e longo prazo, certo? Sim, é prevenção. Demora um pouco. Mas o que acontece quando o algoritmo da Eva se depara com um cliente no WhatsApp chorando de dor crônica no nervo ciático, ou sofrendo com uma queimação estomacal insuportável numa segunda-feira de manhã? A máquina precisa mudar a marcha imediatamente. Não dá para falar de longo prazo para quem está com dor aguda. Exato. Ela abandona a narrativa da prevenção e aciona o protocolo de alívio rápido. O que nos leva à nossa terceira parada, que é o alívio tópico e digestivo, a verdadeira farmácia da natureza. Quando a Eva identifica uma dor aguda, ela saca a pomada Forte Premium. Essa pomada é um evento à parte. É uma formulação vegana de absorção rápida com mais de 13 ativos. E o destaque absoluto aqui é a erva baleeira. Para quem não é muito familiarizado com a botânica profunda, a erva baleeira não é um simples calmante de pele que você passa e fica cheiroso. Não mesmo. A química dela é complexa. Ela possui compostos chamados alfa-humulenos que atuam diretamente inibindo as enzimas que causam a inflamação no corpo. É um mecanismo de ação que rivaliza com anti-inflamatórios sintéticos de farmácia, aqueles que a gente compra com receita. Sim, e a engenharia dessa pomada ataca a dor por várias frentes anatômicas simultaneamente, sabe? Como assim? Bom, enquanto a erva baleira e a árnica tratam o tecido que está contundido e a inflamação estrutural em si, a castanha da Índia entra no sistema para melhorar o retorno venoso e a microcirculação na área afetada. Ah, entendi. Ela limpa a área inflamada mais rápido. Isso, e coroando a fórmula, a gente tem o mentol. O mentol atua nos receptores de temperatura da pele, criando um efeito de resfriamento muito brusco, que essencialmente confunde os sinais de dor que são enviados ao cérebro. É a teoria do portão da dor, né? Exatamente, esse é o princípio fisiológico, a teoria do portão da dor. É um alívio desenhado sob medida para o trabalhador braçal com tendinite severa ou o idoso com uma crise aguda no nervo ciático.
E fazendo par com esse alívio muscular imediato, nós temos o resgate do sistema interno, que é o Erva Forte. É uma formulação líquida contendo 9 ervas medicinais focadas em consertar o estrago no sistema digestivo e hepático. O Erva Forte soa basicamente como um botão de reset engarrafado para o trato gastrointestinal. O botão de reset do fim de semana, né? Total. Perfeito para quem tem uma alimentação desequilibrada, sofre de azia crônica ou exagerou pesadamente no churrasco de domingo. A seleção botânica do Erva Forte é notável. O boldo e a carqueja são hepatoprotetores clássicos, né? Eles estimulam a produção de bile pelo fígado, o que é essencial para emulsificar e processar o excesso de gordura ingerida. É o clássico chá da avó, só que otimizado. Uhum. E, ao mesmo tempo, o funcho e a hortelã oferecem uma ação antiespasmódica brutal. Eles relaxam a musculatura do estômago e do intestino para aliviar aquela pressão dos gases e o inchaço severo. O hibisco atua na retaguarda como um diurético potente para expulsar a retenção de líquidos. Cara, é brilhante pensar na estratégia algorítmica por trás de sugerir a pomada e o Erva Forte juntos. Quando o cliente está desesperado de dor, ele não quer uma palestra sobre envelhecimento saudável. Ele quer esse botão de reset. Exato. Ele quer que pare de doer agora. A combinação de uma pomada gelada, que desliga a dor nas costas em minutos, e um tônico que esvazia o inchaço abdominal em meia hora, cria um ecossistema de alívio muito tangível. Essa rapidez fisiológica valida quase que instantaneamente a confiança que a Eva está construindo ali no chat. Cria um vínculo fortíssimo. O cliente pensa, nossa, a inteligência artificial me ouviu e o que ela mandou realmente tirou a minha dor com a mão. E é nesse ponto que a arquitetura comercial da Ergonaturais atinge o seu ápice de sofisticação, né? Eles não cometem o erro de tentar comercializar uma única pílula mágica que cure todas as moléstias do mundo como se fosse um vendedor de óleo de cobra do século XIX. O famoso elixir milagroso. Isso não funciona mais. Não. Eles criaram um inventário hipersegmentado justamente para que a inteligência artificial possa cruzar variáveis complexas e fazer a indicação cirúrgica perfeita para aquele paciente. E explorar o restante desse catálogo é como observar um mapa biológico detalhado de todo o desgaste e falha mecânica que o corpo humano pode sofrer ao longo das décadas. É muito louco. Peguemos o Bela Forte, por exemplo. O Bela Forte é a formulação feminina dele, certo? Isso. Ele foca especificamente na complexidade do sistema hormonal feminino. A fórmula carrega camomila e erva cidreira, que atuam diretamente nos receptores GABA do cérebro. Isso induz um relaxamento profundo e combate a insônia. Fantástico. Além disso, tem ameixa para regular o trânsito intestinal, que, quem nos ouve sabe, frequentemente trava com as oscilações hormonais, mas o ingrediente estrela ali é a âmora. A folha da âmora é carregada de fitoestrógenos, que imitam o hormônio feminino no corpo. E, de novo, a divisão demográfica do marketing entra em cena com bisturi afiado. O manual de marketing instrui a segmentar o Bela Forte em 2 narrativas completamente distintas. Igualzinho sob controle Pro. Exato. Se o algoritmo identifica uma consumidora ali na faixa dos 25 aos 39 anos, a linguagem deve focar intensamente no alívio das cólicas severas, na irritabilidade da TPM e na redução do inchaço mensal. Mas se a consumidora cruzar a fronteira dos 40 anos, caminhando para os 60 e além, o algoritmo inverte completamente a lógica da narrativa, né? A comunicação passa a abordar exclusivamente a transição hormonal tortuosa. Ela muda a dor que quer curar. Sim. O foco vira o alívio daquelas ondas de calor sufocantes do climatério, a estabilidade emocional e a devolução da leveza durante a menopausa. Novamente, é a mesma composição química, o mesmo pote, mas embalada para resolver angústias existenciais de fases biológicas completamente diferentes. Outro excelente exemplo dessa segmentação tão cirúrgica é o Circular Mais. Só que este produto não foca em gênero, mas sim em comportamento de risco e estilo de vida. Rotina, né? Exato. Ele é destinado para pessoas que passam jornadas inteiras em pé ou sentadas. Então a gente está falando de motoristas, vendedores, trabalhadores de escritório. O objetivo principal é combater formigamento e aquela sensação de peso insuportável nas pernas ao final do dia. Que é uma queixa super comum. Muito. Eles utilizam o gengibre pelo seu forte efeito termogênico e estimulante de fluxo, combinado com o urucum e a pitanga, que oferecem uma carga massiva de antioxidantes para proteger as paredes dos vasos sanguíneos contra danos inflamatórios. É um reparo vascular diário, literalmente. E para completar esse mapa de manutenção mecânica humana, o manual nos apresenta o Forte Filtro, que é uma abordagem de força bruta para o sistema de eliminação do corpo, rins e bexiga. A faxina pesada. A faxina pesada. A fórmula traz salsa, maçã e sálvia. E o mecanismo de ação aqui é a diurese constante, sabe? Forçando o corpo a expulsar a água para evitar que os resíduos minerais, tipo cálcio e oxalato, tenham a chance de se aglomerar nas vias urinárias e formar as temidas, as dolorosíssimas pedras nos rins. E observar esse arsenal segmentado todo levanta uma questão fascinante sobre a estratégia de venda final da Eva. Porque pensa bem,
Com um catálogo que cobre desde o formigamento nas pernas até as ondas de calor e o inchaço gástrico, a oportunidade para empurrar vários frascos de uma só vez numa venda gigantesca, né? Nossa, ela poderia facilmente esvaziar a carteira do cliente ali mesmo. Poderia. Mas o manual de treinamento revela uma autoconsciência surpreendente da inteligência artificial. A regra cardinal da Eva é nunca, em hipótese alguma, forçar uma venda excessiva. O que parece contraintuitivo para um robô de vendas, mas é genial. Ela usa o que o documento chama de lógica da indicação perfeita. Se o cliente se queixa de dores articulares e fadiga extrema ao mesmo tempo, a Eva não joga a pomada forte, o 50 no carrinho e diz um compra agora agressivo tipo, você tem que levar os dois. Não, ela é sutil. Muito sutil. A construção da frase recomendada ali no manual é uma obra-prima da psicologia comportamental. Ela deve dizer algo na linha de... olha, apenas a pomada vai ajudar bastante a aliviar essa queimação no joelho sim, mas considerando que o cansaço geral também é um problema diário seu, uma combinação de suporte externo e interno deixa a recuperação do corpo muito mais completa. É o poder da sugestão lógica sobrepondo a pressão comercial, sabe? A máquina transfere a agência para o consumidor. Ela faz com que o cliente chegue à conclusão de que adquirir os 2 frascos simultaneamente é a decisão mais racional e inteligente para sua própria saúde. Ele acha que a ideia foi dele. Exato. Eliminando aquela sensação desconfortável de que está sendo alvo de uma tática agressiva de vendedor. É a persuasão invisível através do cuidado percebido. E olhando para a totalidade desses documentos de hoje, o que a Ergo Naturais conseguiu construir é um paradoxo incrível. Um paradoxo fascinante, sem dúvida. De um lado, eles encapsularam a sabedoria mais ancestral e orgânica da fitoterapia, né? Os emplaços de árnica para pancadas, as folhas de amora para os calores da mulher, os chás de boldo e funcho para o estômago pesado. O conhecimento centenário das nossas avós, basicamente. A farmácia antiga. Isso. Do outro lado, eles conectaram essa botânica milenar à precisão fria, calculista, hiperotimizada e infinitamente escalável de um algoritmo treinado para emular calor humano. É a força curativa da natureza sendo escalada de forma invisível pela inteligência artificial. A tecnologia não está alterando a eficácia da planta em si. Ela está simplesmente aperfeiçoando o momento e a maneira como ela entregue ao indivíduo fragilizado. E isso nos deixa com um pensamento final e muito provocativo para quem nos acompanha até aqui. Nós começamos imaginando aquela loja física de produtos naturais, sabe? Com aquele cheirinho de erva doce e um balcão super acolhedor. A tia da loja. A tia da loja. E hoje, a gente descobriu que a nova versão desse acolhimento consegue processar dados demográficos em milissegundos, mapear perfis psicológicos a cada mensagem recebida no WhatsApp e oferecer o combo perfeito de alívio sem nunca perder a paciência. Nunca. A paciência dela é infinita. E é aí que tá. À medida que os sistemas algorítmicos se tornam cada vez mais impecáveis na arte de simular essa escuta ativa e essa empatia inabalável, surge uma dúvida genuína sobre o futuro das nossas interações médicas. Em um futuro muito próximo, será que as pessoas não vão preferir confessar suas dores mais profundas e as suas fragilidades biológicas para um modelo de linguagem em vez de um médico humano, de carne e osso? É uma possibilidade muito real. Afinal de contas, a máquina nunca julga. Não tem pressa de encerrar a consulta para chamar o próximo da fila e terá, para sempre, todo o tempo do mundo para ouvir sobre a dor de alguém.